Shalom, olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alexandre César, professor de Hebraico Bíblico e Exegese da Bíblia Hebraica da Faculdade de Teologia Integrada, FATIM. Nós daremos continuidade à nossa aula de introdução bíblica. Hoje nós teremos a aula de número 2. Ele não está querendo vir, professor. Qual é a questão dele? Vamos, rapaz. Vamos à nossa aula. Não deixa o povo esperando. Aula de número 2, introdução bíblica. Nós iremos falar sobre a origem da Bíblia, né? A estrutura da Bíblia, nesta aula. Primeiramente falaremos sobre a origem da Bíblia, né? A Bíblia por si mesma, declara explicitamente que ela é a palavra de Deus. Para você ter uma ideia, apenas no Antigo Testamento há mais de 2.000 declarações afirmando que Deus foi quem escreveu, Deus foi quem falou o que está escrito na Bíblia. A Bíblia em si só, ela declara que ela é a palavra de Deus, né? Então, essa é a primeira razão que nós temos que saber que a Bíblia ela tem uma origem divina. Apesar de ela ser humana, nós temos a Bíblia em papel de lermos, né? de termos ela, manusearmos, mas ela tem uma origem divina. Quando falamos sobre a origem da Bíblia, devemos entender que ela surgiu através de um processo de publicação. A Bíblia que nós temos hoje ali, né? Ela é um processo de publicação. Houve etapas para poder chegar ao que nós temos hoje, que nós chamamos de Bíblia. Esse processo consistiu em o próprio Deus, ele dando aos homens a sua palavra, e essa palavra sendo registrada e distribuída entre seus semelhantes, né? Então Deus dava a palavra ao homem, o homem recebia, registrava o que tinha recebido e falava a todos os seus semelhantes. Aqui, nesse processo, a gente pode entender que Deus era a pessoa ativa e o homem era a pessoa passiva, porque Deus dava e o homem recebia. Alguns estudiosos sobre isso, né, sobre a origem da Bíblia, né, eles dividem encontraram duas características principais desse processo de origem e publicação da Bíblia. A primeira característica é a característica chamada de revelação. É Deus se revelando ao homem. E a segunda característica é a inspiração. É o homem inspirado recebendo de Deus a sua palavra, né? A Bíblia foi escrita por dezenas de pessoas em que em sua grande maioria não se conheciam e viviam em épocas totalmente diferentes, né? A gente tem que ter essa compreensão, porque a Bíblia ela teve um processo longo. Para se ter uma ideia, ao todo, os livros da Bíblia levaram cerca de um período de 1.500 anos para poder, de acordo com os estudiosos, foram 1.500 anos através de um caráter progressivo da revelação divina. Quando a gente começa a estudar sobre a origem da Bíblia, aí a gente começa a estudar a Bíblia, a gente tem algumas perguntas surgem para a gente, né? Então, será que a Bíblia sempre diz a verdade? Será que o que a gente está lendo na Bíblia está falando a verdade? Quem escreveu e quem definiu quais livros fazem parte dela? A gente vai ver isso, né, no processo do estudo dentro da introdução bíblica, né? E que segurança temos de que a Bíblia, que se encontra em nossas mãos hoje, que tem começo, fim, meio e fim, é a completa palavra de Deus, né? A gente vai estudar sobre isso e esse estudo, os estudos que nós vamos ter daqui por diante, vai dar resposta a vocês e vocês vão ter suas respostas em relação a essas questões. Primeiramente, a gente começa com a estrutura da Bíblia. É muito interessante a estrutura da Bíblia. Olha, a palavra Bíblia, né? A palavra Bíblia entrou para a língua moderna através do francês, passando primeiro pelo latim, Bíblia, né? A palavra Bíblia que nós conhecemos hoje veio do francês, né? Que quer dizer coleção, né? Vem da palavra biblioteca, né? Quer dizer coleção, e veio do latim, veio do francês que veio do latim, Bíblia,
que já veio do grego bíbelos. Né? Originalmente, era um nome que se dava à casca de um papiro, é a casca de um papiro do século XI a.C., essa palavra Bíblia. E por volta do século II depois de Cristo, os cristãos usavam esse termo para designar os escritos que eles consideravam sagrados. Né? Então, a partir do século, até no século II, quando eles pegavam algumas cartas, algumas epístolas, eles que consideravam sagradas e juntavam, né? Porque Bíblia é uma coleção, então eles chamavam aquela coleção que eles têm, aqueles livros sagrados, aqueles escritos sagrados de Bíblia, a partir do século II. Calcula-se que os 66 livros do cânon sagrado da Bíblia, né, que nós temos hoje, levaram cerca de 1.500 anos para serem escritos. Porque foi um tempo largo. Começou através de Moisés, há mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo, e terminou com João, quando ele escreveu o Apocalipse, mais ou menos no ano 95 depois de Cristo. Veja o período longo para ser escrito. E cada um com pensamento, com contextos históricos, geográficos, econômicos, sociais diferentes. Moisés tinha um contexto. O contexto histórico de Moisés é um, o contexto histórico de João é outro. E houve esse período para ser escrito a Bíblia. Né? Em tempos mais antigos, os textos sagrados eram escritos à mão e em papiro, que era uma folha, que eram as folhas que chegavam a ter 5 metros de comprimento. Eles eram escritos ali. Eram enrolados e postos em suporte de madeiras. É o que aconteceu, né? Quando Jesus chegou numa sinagoga para ler um livro, onde consta lá em Lucas 4,17. Ele chega, ele tira um rolo, desenrola um rolo lá e ele lê, né? Começou com papiro, né? E então veio começou com essas folhas de papiro, né? O papiro era um vegetal comum em lugares úmidos, cuja haste cascuda é prensada e lixada e polida com verniz especial. Depois que ela está pronta, ela recebia uma tinta especial para escrita. Eles pegavam a tinta depois de tudo isso, né? Ele tinha um processo muito longo para fazer. Usada no mundo todo, principalmente no Egito, ele foi usado no mundo todo, principalmente no Egito, tem a vantagem de se estender emendando as folhas. Então ele estendia a folha, emendava uma na outra e formava aquela folha de papiro, chegando a ter mais de 5 metros. Aí já pensou uma folha com mais de 5 metros? Eles escreviam uma por uma, e se uma letra que era da hebraica errasse, um pontinho errasse, eles apagavam tudo. Começava tudo de novo, porque tinha que ser uma coisa bem dentro da ética e da moral. Tudo era escrito dessa forma. Depois o pergaminho, depois de usar o papiro, eles começaram a usar o pergaminho. O pergaminho era feito de quê? De pele de cabrito. Pele de cabrito que era curtida, raspada, polida e pronta para ser usada. Era um processo também. Era material caro e mais resistente que o papiro. O papiro se rasgava fácil e o pergaminho ele tinha uma durabilidade maior. Tinha a vantagem de ser raspado para ser reescrito. O papiro ainda hoje é usado. Se você chega numa sinagoga hoje, pega um rolo da Torá, eles desenrolam, está lá o rolo da Torá, que eles pegam para poder fazer o papiro, um rolo, eles pegam um couro de um cabrito. Esse cabrito tem que ser um cabrito caché. E caché quer dizer que ele não tenha defeito. Então, o papiro tem que ser caché, totalmente cacherizado, para poder ser escrita à mão. Ainda hoje eles escrevem o rolo da Torá à mão, né? E depois é guardado em algo chamado Aron HaKodesh. É guardado ali naquela arcazinha, naquele compartimento da Torá. Que eles levam tudo muito ao pé da letra. Certo? Então, a estrutura da Bíblia, a gente para estudar, a gente tem que conhecer
algumas divisões para poder estudar essa estrutura da Bíblia. A gente começa com a divisão bíblica, a gente tem que saber o que é, como é a Bíblia, como ela é dividida, revelação bíblica, como é que a Bíblia foi revelada, né? A inspiração da Bíblia, como homens santos foram inspirados por Deus para receberem a inspiração bíblica. O período interbíblico, que período é esse? Segundo esse período interbíblico, ele se encontra entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e isso a gente tem que estudar e saber o que foi que houve dentro desse período. O cânon, como é o cânon? Como é que foi feito esse cânon? O cânon quer dizer o quê? Quer dizer, quando eles começaram a ver qual era o texto que era considerado sagrado, que era considerado inspirado por Deus. E qual a função, o que o Espírito Santo exerceu sobre esse momento de canonicidade do texto bíblico. A gente tem que conhecer isso para poder saber a origem, né, como essa Bíblia que você tem hoje na sua mão chegou até você. Primeiramente, a gente começa com a divisão da Bíblia, né? A Bíblia, ela é dividida em duas. A Bíblia que nós conhecemos hoje, que temos hoje na mão, são divididas em duas. Primeiramente, é a Bíblia judaica, chamada Tanakh, né? Tanakh, né? Alguns chamam Tanakh, mas a pronúncia é Tanakh, né? Tanakh. E a outra é a Bíblia cristã. Tanto a Bíblia judaica como a Bíblia cristã, elas têm divisões. A Bíblia judaica, ela é dividida em três partes. Ela é dividida em Torá, profetas e escritos. Torá é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos como Pentateuco, né? Os profetas são os Neviins, né? É conhecido em hebraico como Neviim, como está escrito em hebraico aí, Neviim. Aqui, olha, isso aqui é Neviim. E os escritos, que são os livros de Terrilim, que são de Salmos, são o livro de Jó, né? o livro de Esdras, são todos chamados escritos. E a Bíblia, essa é uma divisão. Dentro dessa divisão da Bíblia judaica, o livro mais sagrado para ele, a divisão mais sagrada, é a Torá. Eles estudam a Torá. Os outros livros são canônicos, mas não são sagrados para eles. Para o judaísmo, o principal é a Torá. O estudo, eles estudam a Torá durante o ano todo, divide a Torá em 54 porções, chamadas Parashá. Então, a Torá é dividida em 54 porções, chamada Parashá. Cada Parashá é lida uma Parashá por semana, né? Por semana, certo? Os profetas são lidos dentro da Parashá através de algo chamado Haftarah. Essa é a divisão da Bíblia judaica. É dividida em quê? Torá, profetas e escritos. Em hebraico chamado Torá, Neviim, Ketuvim. A Bíblia cristã, ela é dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. Hoje em dia alguns acadêmicos não estão chamando mais de Antigo Testamento ou Novo Testamento. Estão chamando ou Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Ou então, no Primeiro Testamento, chamam Testamento das Escrituras Hebraicas. E no Segundo Testamento, chamam Testamento das Escrituras Gregas. Por quê? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Dentro dessa divisão bíblica, o que interessa para nós é qual? É a Bíblia cristã. Né? Por quê? Porque nós, né, a grande maioria, é cristão. Então, a Bíblia cristã é dividida em duas. A Bíblia católica, que é composta de 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E a Bíblia protestante, que é composta de 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia católica, ela inclui, na versão Vulgata, livros apócrifos ou não canônicos, livros que o protestante não considera. A Bíblia protestante considera, dentro do Antigo Testamento, 39 livros que são canônicos da Bíblia judaica. Aquela Bíblia os livros que tem na Bíblia judaica,
são todos considerados canônicos para o protestantismo, né? Para os protestantes. Né? Já a Bíblia católica, além de ter esses livros judaicos, eles incorporaram ali no Antigo Testamento, introduziram no Antigo Testamento mais alguns livros, né? Para totalizar 46 livros considerados apócrifos, não fazem parte do cânon judaico. O protestante só considera os livros judaicos mais os 27 livros do Novo Testamento. Né? Bem, então essa é a nossa segunda aulazinha, falando sobre a estrutura da Bíblia, a divisão bíblica e a divisão da Bíblia cristã. Vou mostrar a vocês um texto bíblico, né, original da Bíblia, Bíblia hebraica e da Bíblia grega. Né? Pronto. Aqui é a Bíblia hebraica, dentro do Tanar, que é a Bíblia judaica. Né? Aqui é o primeiro módulo, que é a Torá, que começa com o livro de Bereshit. Aqui, olha, Bereshit quer dizer no princípio, que é o nosso Gênesis. Né? Bereshit bara Elohim et hashamai vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse é o primeiro livro da Torá. Aqui está o livro, aqui está a segunda parte do livro da Torá, que são os profetas, que começa com Yehoshua, que é o nosso Josué. Aqui tem dizendo, Vayehi Aharei Moti Moshe Eved Adonai. Então, estava morto o Moisés, servo de Deus. Né? Então, começa com o livro de Josué. E o livro Ketuvim, né, os Ketuvim que são os escritos, começa com o Terrilim, com o Salmo 1, que é Acharei, Raish, Axé. Né? Então, esses são os livros do Antigo Testamento, que são os livros da parte judaica. E os livros do nosso, começa aqui com o Pentateuco, que é a Septuaginta, Gênesis, em grego, né? Em grego, né? Que o Pentateuco é em grego, olha ele aqui, ó. O livro de Gênesis. E também o Novo Testamento, né? Que são as escrituras gregas, né? Bíblios, Genese e Yeshua Christus, né? Livro de Gênesis de Jesus Cristo. Então, essa é a nossa primeira aula, né? Na nossa segunda aula, sobre introdução bíblica, sobre a estrutura da Bíblia. Né? Estudem o nosso livro, né? E pesquisem sobre a origem da Bíblia, sobre a estrutura da Bíblia, que vai enriquecer mais ainda o conhecimento de vocês. Tá certo? Então, até a próxima aula. Shalom, Brahá, paz e bênção. Até a próxima.